Diniz coloca direcionamento na busca por reforços. A diretora de futebol, que chegou recentemente na intenção de contratação e a questão envolvendo o convencimento de jogador para jogar no Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O técnico Fernando Diniz chegou ao Vasco com ideias bem claras sobre o que de fato precisava para fazer o time competir em um nível mais alto. O técnico já tem conseguido identificar necessidades específicas e que pode fazer com que o Cruz Maltino consiga ter diferenciais ainda nesse restante de temporada de 2025, para que consiga ampliar um pouco mais tudo aquilo que o elenco do Vasco pode apresentar no ano de 2025. Agora, com o retorno aos trabalhos no centro de treinamento do Vasco, o torcedor aguarda por toda a volta do futebol brasileiro para que possa visualizar aquilo que o Cruz Maltino conseguiu melhorar e corrigir durante essa parada que o Vasco e grande parte das equipes do futebol brasileiro tiveram a oportunidade de utilizar. Dessa maneira, Fernando Diniz, inclusive, já tem identificado algumas questões envolvendo o elenco atual do Vasco, que se aproxima de uma abertura de janela de transferências, o que vai permitir com que o Vasco consiga se movimentar na busca por solucionar algumas questões que Fernando Diniz já tem visualizado. O treinador quer pelo menos mais um jogador para o setor ofensivo. Para ele, é necessário a participação de que a diretoria possa permitir a contratação de pelo menos mais um jogador para o ataque e que possa assim dar uma opção a mais para que o setor do meio para frente consiga ser melhor abastecido com uma nova opção que pode ajudar o Cruz Maltino durante a temporada de 2025. Com o calendário praticamente cheio e 3 torneios a serem disputados, o Vasco precisa estar preparado para todos os cenários. E ter um elenco um pouco mais robusto na parte ofensiva não é um luxo, mas praticamente uma necessidade dado todo o contexto que o Vasco se apresenta no ano de 2025, com um calendário com 3 competições que exigem um nível de competitividade muito alto e que o tempo de pausa entre um jogo e outro é cada vez mais curto, o que exige ainda mais do plantel vascaíno um nível de entrega que possa permitir resultados positivos sob o comando do atual técnico Fernando Diniz. Com a diretoria do Vasco próximo a vivenciar a abertura oficial da janela de transferências do meio do ano, o Cruz Maltino tem, através de sua diretoria, buscado se movimentar no mercado da bola de uma forma mais estratégica e também bem definida. Sob a participação de Admar Lopes, o clube Cruz Maltino tem uma prioridade bem clara, que é reforçar o setor ofensivo. Assim, o Cruz Maltino também não quer qualquer contratação que possa estar sendo ocorrida e que permita com que o Cruz Maltino consiga ter de encontrar um determinado equilíbrio quanto ao reforço. Com base na característica da diretoria, que já deixou bem claro que não vai fazer gastos descontrolados nessa janela de transferências, o diretor de futebol que foi contratado foi muito direto ao ponto quando assumiu o cargo e disse que o Vasco vai trabalhar com responsabilidade financeira. Isso significa que as contratações precisam fazer sentido tanto no campo quanto também no orçamento do Cruz Maltino para esse ano atual. A estratégia que o Vasco tem buscado adotar é a mesma que já vem sendo usada em outras oportunidades no mercado. O Cruz Maltino vai buscar jogadores através de compras parciais dos direitos econômicos, com pagamentos divididos em parcela, ou então através de empréstimos que incluam opções de compra ao final do período. O Cruz Maltino, através de seu diretor de futebol atual e sua equipe, já estão de olho em atletas que já estavam sendo monitorados em janelas anteriores, mas por qualquer tipo de motivo, negócios não conseguiram ter êxito e agora o Vasco tem buscado adotar novamente o mesmo planejamento e que possa visualizar
as mesmas opções como novidades e que possam assim passar a ter a oportunidade de reforçar o Cruz Maltino neste segundo semestre do ano de 2025. Pelas especulações que surgiram até o presente momento no mercado, o Vasco tem se mantido praticamente que focado exclusivamente em contratar jogadores que possam servir a equipe comandada por Fernando Diniz do meio para frente, ou seja, do meio campo. O Vasco também estará atento na busca por opções que possam fortalecer a equipe. Dessa maneira, um jogador que apareceu mais recentemente e que está há bastante tempo longe do futebol brasileiro e que passou a interessar o Vasco é o volante Thiago Mendes, volante brasileiro que está no Al Rayyan do Catar e tem contrato até o final de junho, podendo chegar de graça ao clube carioca. Assim, no entanto, existe um obstáculo nessa negociação que pode fazer tudo ficar um pouco mais distante do Vasco, tratando-se da questão salarial, que virou um ponto mais complicado de toda essa conversa atual. O Cruz Maltino visualiza um jogador que tem um padrão hoje um pouco mais alto em relação ao seu custo ao clube do Catar. Jogador de 33 anos está há bastante tempo fora do Brasil, tendo em vista que deixou o São Paulo, seu último clube no futebol brasileiro, em 2017, quando começou a embarcar em equipes de países como a França, quando foi para o Lille, e por último, quando passou a defender o Al Rayyan, a equipe do Catar. Os representantes do atleta colocaram a proposta na mesa que deixou a diretoria vascaína, sim, ainda um pouco com o pé atrás, tendo em vista que passaram-se a ideia de que o Vasco teria de colocar Thiago Mendes para ser um dos jogadores com um dos maiores salários do plantel atual do Gigante da Colina, ou seja, uma realidade salarial um pouco mais alta, o que o Vasco gostaria de pagar ao atleta. A diretoria tem buscado trabalhar duro para convencer. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.